Há um tipo de cansaço que não aparece nos exames médicos que você faz, que não se resolve com férias ou com uma noite de sono. É o cansaço de quem está tentando ser forte, tentando fazer tudo certo, tentando manter a fé viva, mesmo quando parece que nada muda. Você não fala disso com ninguém, não é verdade? Mas lá no fundo, sabe que está carregando um fardo pesado demais. Peso que não é só seu. Tem gente que está exausta, não por causa do mundo, mas porque está tentando viver a fé sozinha. Talvez você seja uma dessas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você nos próximos minutos. Vivemos em um tempo em que muitos cristãos acordam, oram por obrigação, leem 2 versículos e saem correndo para viver, como se Deus fosse apenas mais um compromisso na agenda do dia que ele tinha anotado no dia de ontem. E no final do dia a gente volta vazio com a sensação de que estamos atrasados espiritualmente, como se a fé estivesse escorregando pelas mãos. Sabe o que é mais sutil e mais perigoso? Tudo isso se tornou normal. Ninguém estranha mais um cristão que não ora, ninguém se espanta com alguém que se diz firme, mas não tem vida devocional. Ninguém percebe que está em um ritmo que vai matando a alma aos poucos. A verdade é que tem muita gente mantendo as aparências, indo à igreja, dizendo está tudo bem, mas por dentro está perdida. Perdida não por falta de fé, entenda bem, mas por falta de direção. Perdida porque se afastou da voz do pastor. E quando a gente se afasta da voz do pastor, a gente começa a seguir qualquer outro som. A boa notícia é que esse cansaço que você sente, essa confusão que te acompanha todo dia, não precisam continuar. Porque Cristo não nos chamou para caminhar sozinhos. Ele não nos salvou para depois nos abandonar à própria sorte. Ele se apresentou como o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Salmo 23. Esse não é só um texto bonito para momentos difíceis, é uma descrição real de como Cristo cuida dos seus. Ou seja, Ele guia, Ele faz repousar, Ele prepara a mesa no meio da batalha, Ele não foge quando os lobos aparecem. Lá em João capítulo 10 ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não dá conselhos à distância, Ele anda conosco, Ele fala, Ele conduz, Ele protege. O problema não é que o pastor se calou, é que a maioria das ovelhas parou de ouvir. Eu não sei qual tem sido o seu caminho nos últimos meses, mas talvez você tenha passado por dias em que até tentou orar, mas não encontrou palavras. Dias em que abriu a Bíblia, mas nada fazia sentido. Em que tudo ao redor parecia barulho, dentro de você um silêncio pesado. Tem gente que pensa que o cristão vive sempre com fé forte, mas a verdade é que tem dias em que a gente só quer ter certeza de que não está sozinho. E é exatamente nesses dias que nós precisamos lembrar, Cristo não nos abandona. Ele não é um chefe distante, Ele não é um juiz impaciente, Ele é o bom pastor. E mesmo quando não conseguimos mais dar um passo, Ele continua chamando com ternura, chamando com verdade, chamando para perto dEle. E às vezes tudo o que você precisa fazer é parar, ouvir e responder. Talvez você já tenha ouvido o Salmo 23 tantas vezes que ele perdeu o impacto. Ou talvez você pense, sim, Jesus é o meu pastor, mas minha vida continua ansiosa, confusa e pesada. Mas presta atenção, o pastoreio de Cristo não é alguma coisa que a gente sente o tempo todo. Esse pastoreio se manifesta nas coisas simples e profundas do dia a dia, quando você abre a Bíblia e encontra a luz, mesmo em meio à dor. Quando você é confrontado por um texto que te chama de volta ao caminho. Quando você, mesmo cansado, dobra os joelhos e encontra ali uma paz que não veio de você. Isso é o bom pastor, conduzindo, guiando,
é quando Ele te guia pelas veredas da justiça. Ele não guia com barulho, Ele guia com presença, com palavra, com vontade, com fidelidade. E quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, é lá no final do 23 do Salmo, ele não está falando de ausência de dor, está falando de consciência da presença do Senhor. De saber que mesmo quando tudo escurece, alguém está segurando o meu cajado. Sabe o que é que isso exige de nós? Permanecer perto, porque a ovelha que se afasta não ouve o chamado. Não porque o pastor se calou, mas porque ouviram vozes que se tornaram mais altas, mais altas. Talvez o que você mais precisava hoje não era um conteúdo novo, mas de um lembrete eterno. Você tem um pastor e ele é bom. Ele conhece seus caminhos, ele vê o que ninguém mais vê, ele sabe o que você carrega, mesmo quando ninguém percebe a sua dor. E Ele não vai te abandonar. O Salmo 23 não é apenas um texto para funerais, ele é um mapa para os vivos, para os cansados, para os que estão oprimidos, para os que andam no vale, mas ainda creem na presença do Senhor. Se tudo ao seu redor falhar, se sua rotina for confusa, seus sentimentos forem frágeis e as suas forças estiverem por um fio, ainda assim você não está sozinho. Cristo é o bom pastor e talvez Ele ainda chama, e a voz dele ainda chama e pergunta: você ainda está ouvindo? Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma te ajudou a parar, respirar, voltar os olhos para Cristo, eu quero convidar você a continuar nessa caminhada comigo. Nas próximas semanas nós vamos fazer uma série de aulas ao vivo com base no Salmo 23 e João 10 que eu citei aqui. Aulas onde vamos aprofundar tudo o que falamos, com aplicações práticas, reflexões bíblicas e direcionamento pastoral. Estamos chamando isso da série O Bom Pastor. É gratuito, aberto a todos. E o nosso ponto de encontro será um grupo VIP, onde enviaremos os links das aulas, os resumos em PDF e os materiais complementares que só serão entregues por lá. Aponte a câmera para o QR Code que está na tela agora ou clique no link da descrição para entrar. vivendasescrituras.com.br/Bom Pastor. Se Cristo é o nosso pastor, então não fomos chamados para caminhar sozinhos. Vamos juntos! Espero ver você ao longo dessa série de estudos e que Deus o abençoe na caminhada com o Bom Pastor. Até lá!